Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais um encontro nesse começo de domingo, num país que anda repleto de muitas interrogações, em função desse episódio todo, que envolve o exótico bilionário de extrema-direita, o senhor Elon Musk, e a soberania nacional do nosso país. Porque é disso que se trata. Embora muitos veículos de comunicação e analistas estejam apresentando esse episódio todo como nós estivéssemos ali diante de uma briga dentro de um bar entre duas pessoas que se desentenderam, a questão é muito mais complexa e tem interesses muito poderosos no meio dessa história e alguns inconfessáveis. Infelizmente, algumas pessoas estão sendo atraídas por algumas análises distorcidas sobre o direito no meio dessa história toda, que vale a pena aqui a gente lançar algumas luzes para esclarecer o assunto, né? É o que farei aqui com vocês, além de trazer os últimos acontecimentos que estão mexendo aqui no nosso país com a nossa realidade concreta. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê sempre o seu joinha, o seu comentário, porque aqui é sempre lido, é sempre muito importante, e também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você impulsionar, de você prestigiar aqui o nosso portal, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Bom, começando aqui com esse fato aqui, né? O X está fora do ar em 96% do território nacional. Muitas operadoras ainda não conseguiram dar cumprimento, que são operadoras muito pequenas, mas fato é que a coisa está valendo. E o senhor Elon Musk está mostrando uma coisa muito curiosa no meio dessa história toda, né? Que uma coisa é o cara ter uma capacidade para ganhar dinheiro. A outra coisa é o cara ter alguma inteligência emocional, ter algum tipo de empatia, ter algum tipo de humanidade. São linhas que estão sendo mostradas para a gente agora que não estão se misturando. A gente pode ter uma pessoa que tem um grau de idiotia muito grande, por um lado, mas ter uma perspectiva, né, muito eficiente para acumular dinheiro, para atuar de forma muito precisa para conseguir reunir cada vez mais fortuna. Bom, são situações que acontecem nos dias de hoje aqui no nosso planeta, né? E essa criatura está tentando interferir aqui na nossa realidade. E ele está tentando, com esses atos todos, reverter uma situação e fazer algo impossível, que é destituir o ministro da Suprema Corte do nosso país pelas ferramentas que ele está usando. Ele não vai conseguir. E agora, com a rede dele fora do ar, ele está tentando fazer, fora do nosso país, ataques ao nosso poder judiciário do nosso país, mirando ali na figura do ministro Alexandre de Moraes, que terá todos os atos dele respaldados pela Suprema Corte do nosso país, pela Procuradoria-Geral da República e, em breve, até pela comunidade jurídica, que está fazendo confusão também em relação a algumas situações por desconhecimento básico do Código Civil Brasileiro, como eu falarei aqui para vocês. Então, não vai conseguir, o ministro Alexandre de Moraes não irá recuar. Então, o futuro do X aqui no Brasil é absolutamente incerto, para não dizer impossível de retornar diante de tudo que está acontecendo, né? Em meio a tudo isso, criaturas vão surgindo do pântano, né? Alguns já estão no pântano, vão só colocando a cabeça para fora para falarem algumas besteiras, com uma figura de inelegível que confessa aqui o seu caráter ou a falta de caráter, né? A sua covardia extrema. Será que alguém consegue perceber nas entrelinhas quando uma pessoa é covarde e quando a pessoa não é covarde? Veja essa notícia aqui. Bolsonaro associa bloqueio do X à ditadura e diz que seria preso se estivesse no Brasil no 8 de janeiro. Ex-presidente discursou em comício em Londrina, no Paraná, neste sábado, e também atacou Lula, do PT. Bom, então, gente, o que ele está dizendo para as pessoas? Olha só, eu insuflei muitas pessoas para fazerem o que elas fizeram, fiquei fazendo ataque à nossa democracia, ao poder judiciário. As pessoas que eram mais ingênuas acreditaram e foram lá para quebrar prédios para criar uma situação de golpe. Eu já sabendo disso, eu fugi do Brasil, porque se eu não tivesse fugido, eu estaria preso. Gente, tem coisa mais canalha e mais covarde do que essa? Então, é um covarde e canalha. Me desculpem que usar essas expressões, mas é exatamente isso. Será que alguém discorda disso? É uma figura que... Onde é que está a coragem dessa criatura, né? Bom, e os que estão pretendendo derrubar o ministro Alexandre de Moraes, eu mostrei ontem para vocês que o presidente do Senado, o senhor Pacheco, fez uma homenagem muito importante ao ministro Alexandre de Moraes. Então, gente, pode tirar o cavalinho da chuva, não vai rolar absolutamente nada. O Rodrigo Pacheco não vai
não vai estressar mais o nosso país do que a extrema-direita está querendo estressar no plano interno e no plano externo. E a gente vê essa situação aqui em alguns colunistas. Musk versus Moraes leva à explosão da insegurança jurídica no Brasil. Responsabilização da Starlink pela dívida do antigo Twitter ameaça progresso na região mais carente do Brasil. Olha só, esse episódio está denotando algumas situações muito complicadas aqui para nós, né? Se diz que as Forças Armadas estão utilizando uma ferramenta de um estrangeiro, de um bilionário norte-americano para nossa segurança nacional. Então, nossa segurança nacional está dependendo de um bilionário estrangeiro. É assim que as coisas estão funcionando no nosso país e a gente não acha isso normal? Isso é comum? Então, o setor de inteligência, a estratégia das Forças Armadas aqui no nosso país tem que bolar um sistema que não dependa desse tipo de situação, né? Está muito complicado, né? Nem que a gente desempenhe aqui no nosso país o desenvolvimento de ferramentas muito domésticas. Mas é uma coisa vexatória esse tipo de situação, né? Agora, entrando aqui na seara jurídica, muitas pessoas estão criticando aí o ministro Alexandre de Moraes ter ido ali com uma decisão que atingiu a Starlink, essa empresa aí com essas ramificações estranhas aqui no nosso território. E se imaginou que o ministro está fazendo isso como se fosse assim, uma coisa pessoal. Gente, o artigo 50 do Código Civil do nosso país foi o que deu base para o ministro Alexandre de Moraes fazer o que ele fez. Olha o que está aqui no artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo, desconsiderar a personalidade jurídica, né? Para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então é o seguinte, o X estabeleceu aqui no nosso país uma série de comportamentos ilegais. O dono do X também é o dono da Starlink. O que diz a lei brasileira? Olha, não adianta dar uma de migué, no português bem claro, né? Você se escorar numa empresa e achar que a outra não vai ser atingida pela sua má-fé na empresa A e com prejuízo ou com a ação que pode ser acarretada à empresa B. Aqui no parágrafo 2º, o artigo 50 diz: entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizados por, aí vem aqui, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio administrador ou vice-versa. E aí vem, o Código Civil está amparando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Alguém acha que o ministro Alexandre de Moraes ia fazer um despacho com essa importância de sacanagem? Então, as empresas que têm negócio no nosso país têm que saber que aqui tem um Código Civil, tem um Código Comercial, tem uma série de leis, as leis das SAs, enfim, que regulam essas relações todas. Nenhuma empresa bota grana sem fazer um estudo do que está acontecendo. E qualquer analista minimamente responsável e consciente vai ver o que aconteceu aqui. É o seguinte, no Brasil, se o empresário quiser dar calote, quiser fazer uma falcatrua, quiser lesar a sociedade brasileira, quiser atuar contra a soberania nacional, se ele tiver negócio aqui no Brasil, não adianta ele fechar uma empresa que ele vai ser atingido na outra. É isso que está acontecendo. Agora, se a empresa está sendo lesada por uma decisão judicial, compete a ela recorrer para o plenário do Supremo Tribunal Federal, que certamente vai decidir sobre essa história. Mas tem muita gente fazendo esse tipo de discurso, né? Ah, eles vão fechar aqui negócio no Brasil, vai ser uma explosão. Isso está traindo aí muitos comentários de gente de boa fé achando que é assim que funciona, né? Ou funciona para o pior. Mas que parabeniza a vice de Zema que declarou usar VPN para acessar o X. Pois é, o vice do Zema vai tomar uma multa de 50 mil reais para deixar de ser idiota, que confessa o delito. Isso é uma espécie de delito, não é crime, é um delito, né? Que é diferente. Delito pode ser civil, eleitoral, criminal, enfim. Então vai ter que pagar. Agora, é um cara, esse vice do Zema, que está ajudando a conspirar contra as instituições democráticas do nosso país quando ele faz isso. Mas aí, gente,
essa história toda nos remete a uma ferramenta muito complicada que está sendo utilizada hoje aqui no Brasil e em outras partes do mundo também, que é o vigarista se utilizando das pessoas ingênuas e chamando essas pessoas de idiota. E o vigarista mor que está aparecendo hoje como alguém que está querendo carregar a bandeira dos extremistas no nosso país é o senhor Pablo Marçal. Numa entrevista que ele deu no Flow, ele disse o seguinte, vou colocar aqui para vocês e fazer um comentário em cima. Vamos lá. Imagem dos outros, mas quando a pessoa ela é desrespeitosa comigo, ela vai ter que pedir perdão para eu parar. Eu estou no processo eleitoral. Quando eu acabar o processo eleitoral, eu levanto a bandeira branca, vou resolver com todo mundo. Não dá para ser idiota. No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Então, no processo eleitoral, você tem que ser um idiota. Que coisa, né? Então, ele está querendo justificar por que ele faz as suas idiotices. E, na verdade, crimes, né? Se eu fosse comportadinho, por exemplo, no debate da Veja, a outra pessoa que veio para cima de mim só veio com baixaria, de último nível. Aí eu falei, eu não vou cair nesse jogo. Engraçado, não deu um corte, não gerou nada. Não dá nada. É como se você perdesse seu tempo ali naquele lugar. Então, como que eu vou gastar meu tempo, sendo que aquele tempo pode ser multiplicado? Aí que tá o grande lance, cara. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Uhum. Disso que ele tá falando é de idiotice, tá, gente? Eu preciso ter um comportamento que chame a atenção. Precisa puxar a carteira, eu entendi. Não é uma parada assim que aquele ali eu me divirto. Eu tô quase acreditando que... Então, gente, é assim, é quase uma homenagem à idiotia enquanto ferramenta política. E aí a gente vai vendo coisas como essa aqui, né? A gente vê lá o presidente da Argentina, o atual presidente, né? O que é não senão como é que a gente classifica isso aqui, ter chegado à presidência da Argentina, né? E como é que a gente classifica, já que estamos falando de idiotia e de como essas vias não se comunicam, né? O que a gente pode dizer de um bilionário que vai num programa, num podcast, e puxa um cigarrinho de maconha e vai fumando o cigarrinho de maconha enquanto a entrevista rola? Como é que a gente classifica isso aqui, gente? Um cara que é o bilionário, qual é a percepção de mundo que esse cara tem? Qual é a responsabilidade que ele tem? Depois pega um copinho de uísque, para dizer qual é do uso de uísque com a maconha, né? E vai discorrendo sobre isso. Esse é o conservador. É um cara que, quando a filha fez uma transição, né, de menino para menina, já na fase adulta, esse cara declarou que para ele o filho morreu. Ele matou na cabeça dele o filho dele. E não percebeu que dali saiu uma outra pessoa, uma pessoa que saiu realizada por aquilo que ela queria ser. Então, gente, esse tipo de situação é uma situação muito que nos remete a muitas reflexões no mundo, né? A idiotia enquanto ferramenta, a idiotia enquanto fórmula para se ganhar muito dinheiro e a idiotia sendo praticada no plano político para enganar pessoas e adquirir cada vez mais dinheiro e poder, né? Tá aí a questão para sua reflexão. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, né? Um grande abraço, gente. Eu fico por aqui. Mais tarde a gente volta que temos resenha dos principais jornais do fim de semana, tá bom? Tchau!